Olá, hoje vamos falar de esportes e vamos direto para a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, para um ginasticano da Gema. Nosso entrevistado de hoje é sincero, batalhador e de sentimentos intensos. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Vitor e da dona Cléry, é engenheiro mecânico com pós-graduação na Áustria em engenharia de soldagem. E há 15 anos atua em sourcing, gestão de marcas esportivas como Fila, All-Star e Diadora. Ginasticano, esposo da Cristina, é conselheiro da Sociedade Ginástica há 20 anos. O pai da Tayana foi atleta pelo clube por mais de 50 anos. Da natação aos 6 anos, até campeonatos mundiais e Olimpíadas Master no vôlei e punhobol. Aliás, foi bicampeão mundial de punhobol pela ginástica, em Linz em 1975 e em Stuttgart em 1982. Hoje teremos uma conversa de peso com Vitor Hugo Korbes, o Vitão. Seja muito bem-vindo, Vitão. Prazer é todo meu. Korbes ou Kerbes? Kerbes. Kerbes, né? Tem trema no O, mas a maioria do pessoal não utiliza mais. Vamos fazer jus então ao Kerbes. Kerbes. Filho do grande Victor Nicolau Kerbes. Exatamente. Né? Um grande ginasticano, um grande hamburguense. Grande inspirador no nosso trabalho. Sempre foi o cara que lutou pela Sociedade Ginástica desde que ele parou de jogar futebol. E ele, quando jogava no Esperança, aí um amigo trouxe ele, seu Ingolano, trouxe: não, tu é muito grandão, tu vai jogar punhão-bola agora. E aí ele começou a conhecer vários clubes no Rio Grande do Sul, no Brasil mesmo, o punhão-bola era muito forte naquela época, né? Mais diversificado em número de cidades que é hoje. E aí ele se apaixonou por alguns desses clubes e disse: não, vou ter que fazer alguma coisa parecida disso lá em Novo Hamburgo. E foi o que aconteceu. Começou depois com a venda da ginástica no centro. Né, a gente transportou tinha campo todos. No centro? Não, no centro não onde tinha. Era não. Campo naquela época? Na época era lá onde está hoje a nossa atual sede. Só que lá era uma sede campestre que tinha aquela antiga churrascaria com um bolão, veterana, e as quadras de tênis. E em 59 aí foi construídas as piscinas, né? E aquilo que existia na época. Depois dali em diante, com a venda da sede da General Neto, que começou a se desenvolver. Construíram as piscinas e tu foi o primeiro a cair na água. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Até o meu nome eu até consegui assinar. Tenho orgulho disso. O pergaminho da pedra fundamental está assinado por uma série de pessoas, inclusive o meu nome está lá também. Naquela época, com quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. Que maravilha. Na realidade, uns 5, 6, né? Daí logo em seguida, porque a piscina foi muito rápida, foi construída praticamente um ano. Em 60, 61 eu já estava nadando lá. E sempre de uma forma competitiva, Vitão? Sim, eu sempre fui competitivo, mas o esporte naquela época era amador, né? Então o que acontecia, ninguém sonhava naquela época em ganhar grana com o esporte, né? E aquilo foi, eu sempre acho que aquilo foi o início dessa geração olímpica, passa pelos anos 60. Eu, na minha opinião, porque se tu vai olhar assim, partindo dali, logo em seguida, Jogos Intermunicipais, que começaram em 65, 66, isso ali foi um grande celeiro de muitos atletas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Eu sempre tento colocar isso na ginástica, que se fala muito sobre recursos, né, para os clubes formadores e coisas. Os recursos normalmente estão lá no centro do país, né? Minas, São Paulo, o Rio fica muito. Aqui no Rio Grande do Sul, quem sabe a União leva um pouquinho, consegue agregar um pouquinho, a Sojipa também, mas nós temos grandes atletas que foram formados em Novo Hamburgo, né? O tênis. Tivemos a primeira medalha pan-americana, foi o Zeca Schmidt. Né? Hoje está com a mesma idade que eu, é um precursor do tênis
do Rio Grande do Sul. Jogou tênis também? Não, eu só de brincadeira, porque aquela época era o seguinte, todo mundo jogava de tudo. Os melhores aqui, tu é melhor do que eu no tênis, tu vai jogar tênis, tu vai pro vôlei, tu vai pro punho, o outro saía da natação, mas era a mesma galera, né? E essa galera acabou fazendo com que a ginástica se expandisse, evoluísse. Né, mas a sua geração para a ginástica foi uma geração de ouro, né? Foi muito Foi uma descoberta de muita coisa, do vôlei, do basquete. Sim, né? Ela começa... A natação. A própria natação, tu vê que a gente ficou anos e anos disputando de igual para igual com a União, e nós não tínhamos piscina olímpica. E mesmo assim, treinando só de outubro até março, a gente conseguia... de igual para igual, conquistar vários títulos. Campeonato interior, nós fomos 5 anos seguidos, e depois estaduais também. Alguns dos nossos atletas foram campeões estaduais adultos com 13, 14 anos de idade. Era quer dizer, para ver o potencial que a gente tinha, né? A natação hoje está fortíssima no clube, né? Continua hoje. Uma gurizada nadando em alto rendimento. Muito legal. Nós temos um convênio com o Gustavo Borges, inclusive, que é o método Gustavo Borges, ele é aplicado à sociedade ginástica para essa nova geração. Muito legal. E o vôlei? Qual foram as tuas façanhas no vôlei? Elas vieram depois das grandes façanhas do punhobol, né? Meio que, assim, o vôlei e o punhobol meio que foi em conjunto, porque quando eu parei de nadar lá pelos 16, 17 anos, eu já jogava punhobol e, ao mesmo tempo, quando nós fomos para o São Jacó, nossa turma, começamos a jogar vôlei lá. E aí começou os intercolegiais, logo em seguida começaram os intermunicipais. Aí nos anos 60 e pouco, 66, 67, o grande amigo Paulinho Deutrich, eles resgatou a gurizada ali dos colégios, vamos fazer um time para jogar os intermunicipais, botou mais um pessoal que já era da outra geração, o Scherer, Leandro Cheirão, o Cláudio, Gilberto, o próprio Eroni, Lauro Diogo de Jesus também jogava. Só que daí pegou alguns dessa geração que estavam jogando, mais a gurizada, e começamos a fazer os intermunicipais por Novo Hamburgo. E dali em diante começou. Depois o Cláudio Beira veio, trouxe mais alguns atletas. Medalha no peito. Nós já estava botando medalha no peito. E o punhobol junto, né? O punhobol a gente tinha um time muito forte na época. Na realidade, eu acho que dentro do Brasil, a nossa geração, nós perdemos a primeira partida importante, que significou a perda de um título, quando nós já estávamos com 31, 32 anos. Os demais lá, desde os 15, não tinha. Era coisa assim impressionante. E grandes clubes, né? Não, em grandes clubes. Daqui, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro. No Brasil não tinha. Na realidade, a nossa geração e a geração anterior do meu pai também, praticamente eram imbatíveis, nós éramos imbatíveis dentro do Brasil. Quando ia para fora era diferente, encontrava alguns adversários, também, principalmente a nível de seleção era mais complicado. Que esporte é esse punhobol, gente? Bom, o punhobol, na realidade, é um esporte que, na realidade, na história, ele é o precursor do voleibol. Nós temos imagens em livros italianos que datam de 1600 e pouco, coisa, com imagens onde o pessoal já jogava, só que protegiam, porque as bolas não eram tão macias, então eles protegiam com uma tala de madeira e jogavam com o braço como se fosse Mas aí ele veio a ser difundido na Europa lá pelos 1800 e pouco, um pouco antes do voleibol. E aí depois com todo o problema daquela época industrial lá dos Estados Unidos, onde é que migraram muitos europeus lá para trabalhar na América, né? Aí ali o pessoal começou a encurtar o campo para jogar umas peladinhas nas fábricas. E aí apareceu um americano, não, vamos fazer esse negócio diferente, vamos abrir a mão e coisa, não é mais com uma mão, é com dois, e foi. Tem gente que acha que eu puxo para o lado do punhobol, mas não é, essa é a história, né? Mas poucos contam, né? E o punhobol aí se difundiu uma barbaridade, inclusive nós tivemos o prazer de jogar na véspera das Olimpíadas de Munique, um campeonato mundial em 72, eu tinha 19 anos de idade, e fizemos uma apresentação para o Comitê Olímpico Internacional, lá no intuito de tentar trazer o punhobol para as Olimpíadas, mas não deu certo,
porque infelizmente como ele acabou ficando, ele ficou muito direcionado às colônias alemãs, isso foi uma coisa que prejudicou um pouquinho da evolução dele, da migração dele para outros países. Mas e aí que nós perdemos. Em vários lugares do mundo. Se joga. África, né? Mas nós fomos trocados pelo handebol. Olha só. Né? Na época da Olimpíada de 72, a Alemanha teve que optar por um esporte local. E aí ficaram na mesma, os dois estavam na mesma confederação, né, que é a Deutsche Turnbund, né, e aí eles não tiveram chance, porque o handebol já estava desenvolvido em mais de 30 países naquela época, e nós só tínhamos 8. E aí ficou o paintball por fora desse aí. E aí, claro, o handebol acabou se evoluindo. Mas nessa época aí é uma coisa impressionante. Na Alemanha tinha mais de 1 milhão de atletas de punho. A Áustria tinha 500 mil, a Suíça 50 mil, a Itália tinha mais atletas de punhobol do que o Brasil. Na nossa época nós tínhamos 20 equipes, no máximo. E aí um pouquinho depois disso, vocês foram para lá para dar show. Aí fomos lá dar uma brincada. Que é esse negócio de jogar na neve? Na realidade, na neve. É um campo aberto, né? Não sei se alguém não sabe mas na Europa, na realidade, eles têm 2 campeonatos. Né? Eles têm o de grama, que é na época onde é que a gente tem condição, porque o punhobol, se a bola não quicar, não tem jogo. Né? Botar uma quadra encharcada, tu larga a bola para o outro lado, ela morre na água e deu. Então, eles jogam lá 2 campeonatos. Ela tem que no mínimo picar para poder ter jogo. Então, lá jogam-se 2 ligas diferentes. Uma liga que é a da grama e outra liga que é a do inverno, a do ginásio. E são equipes totalmente diferentes. Não é todo mundo que consegue se classificar nas 2 ligas para o mesmo ano. Olha só, não sabia disso. Para te ver como a disputa é muito grande. É muito legal. E isso hoje continua até hoje. No Brasil é que isso não existe, porque nós não precisamos dessa. O nosso clima que permite que a gente use o gramado o ano inteiro. Né? Então, o tal do punhobol no ginásio não pegou. Mas a inspiração do ginásio grande que nós temos na ginástica foi por causa disso, que meu pai disse, não, nós vamos ter que jogar punhobol aqui dentro. É verdade? Não é verdade, tanto que o ginásio tem 60 por 30. Ele foi... E chegou a ser jogado já fiz, claro, tem vários torneios já que se jogou, mas se usa mais o ginásio quando realmente nós não temos condições de jogar no gramado. Aí a gente transfere para que seja jogado o torneio, a gente põe para o ginásio. Que maravilha. Mas não tem um campeonato oficial no Brasil, não existe. Como é que foi tomar conta do mundo lá em 75, hein? Ensinar os europeus a jogar punhobol. Aquilo é muito legal. Que na realidade nós éramos campeões sul-americanos já há vários anos, e aí a Europa nunca tinha assim, se tocado de fazer um campeonato mundial a nível do futebol, de clubes, onde é que o campeão europeu e o campeão sul-americano se encontrassem. Até que em 74, um time da Áustria ficou campeão europeu. E o presidente da Confederação Internacional de Punhobol era presidente desse time. Ele disse, não, agora nós vamos fazer o campeonato mundial de clube. E nos chamaram para lá, né? E chegamos lá, estava a cidade toda enfeitada, né? E aquele troço todo, eles já botaram, mas não é pressão mesmo. E aí, onde daí em 74? 74 eles ganharam. E o jogo foi em 75, na cidade de Linz. Não, em 74 vocês jogaram lá também. Não, na 74 nós havíamos jogado aqui mas era a Copa, que nós ganhamos aqui a Copa, que não me engano foi a Copa Sesc Centenário. Ali o time já estava... imigração alemã. Aí nos chamaram lá para esse desafio, né? E aí para nos amedrontar mais ainda, além de todo o marketing de usar e coisas, botaram o nosso jogo no mesmo dia do clássico local, da Liga Austríaca de Futebol, tipo Grenal. Ascolinos contra o time do LASK. Né? E aí, quando nós chegamos lá, tinha 20 mil pessoas no estádio. E aí botaram as 2 partidas antes do jogo de futebol para a pressão comer. Né? Mas não deu chance.
Tudo a flor da pele. É verdade. E aí vocês chegaram lá e paparam esse título aí. Ganhamos quem o primeiro. Quem é que era essa turma que estava contigo lá naquele momento? Essa turma era o Pedro Exer, o nosso capitão, o Carlos Exer, irmão dele, o levantador do time, tinha o Marcos Engel, o Jorge Reck, e eu era o time que saiu jogando, o time titular. E na reserva nós contamos já com o Jorginho Schmidt e com o Marquinhos Schmidt. O Marquinhos estava com 16 anos, 17 anos. E foi junto também o Remy Miller, né, uns 8 que estavam lá. E aí vocês voltaram 8 anos depois, 7 anos depois, 7 anos aí para a Alemanha. Aí para a Alemanha, Stuttgart, jogamos Porque não contra... estavam convencidos que um título era suficiente, precisava 2. naquele... Então, vamos contar essa história logo depois do nosso intervalo. Tá bom. Hoje, uma conversa de peso com o Vitor Kerbs, o Vitão.